Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, do livro, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre combate, quero falar sobre carreira e quero falar sobre fé. E quando nós meditamos nesta passagem, nós vemos aqui um homem que está à beira da morte, nós vemos aqui um homem que está próximo da sua partida. Em contrapartida, nós não vemos aqui um homem angustiado, nós não estamos vendo aqui um homem entristecido, desesperado. Nós não estamos vendo um homem aqui que se sente injustiçado. Em contrapartida, nós vemos um homem que reconhece que andou com Deus. Um homem que olha, examina a sua carreira cristã e tem a convicção de tudo aquilo que ele fez em defesa de uma boa causa. Nós vemos aqui um homem convicto, próximo de ser coroado por tudo aquilo que ele militou na sua vida. Um homem que sai de perseguidor a ser perseguido. Um homem que deu a sua vida. Um homem que deu a sua vida pelo Evangelho. Nós não estamos aqui falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que plantou, que instituiu diversas igrejas. Nós estamos falando de um homem missionário. Nós estamos falando de um pastor. Nós estamos falando de um escritor. Nós estamos falando de um teólogo. Nós estamos falando no dito popular, de um rolo compressor. Nada para ele era difícil. Nada para ele o parava. Ele passava por cima. Nós estamos vendo um homem que está à beira da morte. E ele tem a convicção de que ele andou com Deus. Ele tem a convicção de que tudo aquilo que ele fez em prol do reino. Ele fez em prol do Evangelho. Então ele está à beira da sua morte, mas ele não teme a morte. Ele não está com medo de morrer. Ele está esperando a sua coroação. Ele está esperando receber o prêmio por tudo aquilo que ele fez em prol do reino, em prol de Cristo. Então aqui nós vemos um homem que militou com legitimidade. Nós vemos aqui um homem que está à beira da sua morte e tem a convicção da sua salvação. Ele tem a convicção dos seus bons serviços prestados. E ele nos dá uma lição. Ele nos dá a lição trazendo para nós uma reflexão da nossa vida com Deus. Geralmente este versículo nós ouvimos ele num culto de sepultamento. Quando nós estamos ali à beira do caixão, alguém faleceu, geralmente algum irmão ele lê este versículo. Mas eu quero falar nesta noite sobre o combate. Eu quero falar da carreira e eu quero falar da fé. Quando nós falamos de combate, nós estamos falando de algo difícil.
Nós estamos falando de algo árduo, de algo que não é fácil. Quem combate contra alguém por alguma coisa. Ninguém combate por combater. Todo mundo que combate está combatendo contra alguém e por alguma causa, por alguma coisa. E Paulo aqui estava combatendo contra o diabo. Paulo estava combatendo contra o pecado. Paulo estava combatendo contra a heresia. Paulo estava combatendo os falsos profetas. Paulo estava combatendo contra a desunião na igreja. Paulo estava combatendo contra as heresias. Paulo estava combatendo contra a frieza espiritual. Paulo estava combatendo contra o falso evangelho. Paulo estava combatendo contra a religiosidade. Paulo estava combatendo em favor de Cristo, em favor do reino, em favor da salvação, em favor da propagação do evangelho. Paulo estava combatendo em favor do avanço do evangelho para que atingisse a nós hoje. Então Paulo estava combatendo por uma causa nobre. Paulo estava combatendo por uma causa justa. Paulo estava combatendo por uma causa que salvaria muitas pessoas. Paulo estava combatendo pelo evangelho da graça. Paulo estava combatendo pelo evangelho da cruz. Paulo estava combatendo pela morte e ressurreição de Cristo. Paulo estava combatendo a favor da volta de Cristo. Paulo estava propagando o evangelho. E quando nós falamos de combate, nós estamos falando de algo que é difícil, que foi difícil e que será difícil. Nunca tratamos de um combate como algo fácil. Nunca vamos tratar de um combate, de algo que vai trazer conforto. Pelo contrário, o combate vai trazer dor. O combate vai deixar cicatrizes. O combate vai deixar choro. O combate vai deixar sensação de perdas. O combate ele vai nos deixar muitas vezes nos sentindo só. Mas o combate, ele é, neste caso, por algo justo, nobre, uma causa justa. Então Paulo combateu na sua própria carne contra o seu próprio pecado. Paulo combateu na sua própria vida pelo pecado dos outros. Paulo combateu esse bom combate contra o diabo. O diabo se opunha. O diabo se colocava diante dessa propagação, diante desse avanço do evangelho. A Bíblia fala que nós não devemos lutar a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes espirituais. Então entenda uma coisa, esse combate que nós hoje estamos combatendo não é contra a carne, sim contra o diabo. O diabo hoje ele se opõe contra nós. O nosso combate hoje é contra o diabo. O diabo é o nosso adversário. Nós estamos combatendo diariamente contra o diabo. Nós estamos lutando, combatendo fielmente contra o diabo. O diabo luta contra a nossa vida. O diabo ele não quer que recebamos a nossa coroa. O diabo ele não quer que chegamos no final da nossa caminhada. O diabo ele quer se opor contra o evangelho. O diabo não quer que andemos em santificação. O diabo não quer que alcançamos o novo nascimento. O diabo ele não quer que a igreja cresça. O diabo ele não quer que Cristo tenha liberdade de agir na sua igreja. O diabo ele quer acabar com a sua vida. O diabo ele quer te conduzir ao inferno. O diabo ele quer esfriar a sua fé. O diabo ele quer te parar. Então nós combatemos esse bom combate contra o diabo. Nós estamos combatendo diariamente 24 horas da nossa vida contra o diabo. Muitas vezes nós pensamos que não, mas nós temos um adversário que não para. Nós temos um adversário que luta diariamente contra as nossas vidas. Nós temos um adversário que está investindo contra a nossa vida. Nós temos um adversário que o intuito dele é nos parar. O intuito dele é esfriar a nossa fé. O intuito dele é causar divisão na igreja. O intuito dele é propagar heresia na igreja. O intuito dele é trazer divisão, destruição e morte na igreja.
Então, Paulo está nos ensinando, no final da sua vida, não com tristeza, mas com regozijo na alma, com uma alegria da salvação, dizendo assim: combati o bom combate. Ele está nos encorajando, ele está deixando um legado na sua vida. Se trazermos este combate na ótica do evangelho de hoje, no evangelho da prosperidade, na visão de hoje, Paulo foi um homem frustrado. Paulo morre aqui sozinho. Paulo morre aqui sem dinheiro. Paulo não andou em jatos particulares. Paulo não teve legado político. Paulo foi um homem que lutou em prol do evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho da cruz. Então nós precisamos combater contra o nosso adversário em prol da causa do reino. E outra coisa que Paulo nos ensina, quando ele diz assim: combati o bom combate, ele está dizendo para mim e para você: eu conheci o verdadeiro Cristo, eu experimentei o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho trouxe transformação na minha vida. Mas hoje o verdadeiro evangelho é um evangelho de pessoas que venham triunfar, pessoas que venham sair do anonimato e venham conquistar posse. Mas Paulo está nos ensinando e dizendo no versículo 8: tem uma coroa que me espera, que será dada pelo justo juiz, aquele que julga com justiça, aquele que eu não preciso falar para ele seja justo, porque na sua essência ele é justo. Eu não preciso exigir justiça dele, porque ele é justo. E Paulo está nos ensinando isso aqui. Paulo está nos mostrando aqui o seu bom combate. Paulo combateu o bom combate com legitimidade. Paulo combateu contra as hostes espirituais. Não é combater contra a pobreza. Paulo combateu contra o diabo. Não é combater contra o desemprego. Paulo combateu contra o pecado. Não é combater contra porque ele andou a pé. Pelo contrário, ele defendia o evangelho puro, o evangelho da cruz, o evangelho da santificação, o evangelho que transforma a vida. Esse era o combate dele, essa era a sua defesa, esse era o seu legado. Ele defendia as escrituras, ele defendia a palavra, ele estava na palavra, ele lutava pela palavra. Ele não estava preocupado se ele era o único que estava defendendo. Ele combatia a heresia, ele combatia as falsas doutrinas, as falsas religiões, os falsos mestres, os costumes da época. Paulo combateu o bom combate. Ele chega no final da sua vida, não foi o homem mais rico da história, mas ele tem uma alegria na alma e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas agora eu sei que tem algo que me espera. Agora ele só espera a recompensa do justo juiz. Paulo tinha convicção da sua luta, do seu combate. Ele tinha convicção no final da sua vida que lutou com legitimidade em prol do reino, em prol da palavra. E é isso que está faltando hoje. Nós temos um povo que não entende qual é o Deus das Escrituras. Cada um cria o seu próprio Deus, cada um cria a sua própria adoração, cada um cria a sua própria igreja, cada um cria a sua própria doutrina. Mas existe um Deus das Escrituras, existe um Deus que se revelou há séculos dos séculos, e é este Deus que salva, é este Deus que coroa, e é este Deus que muda a história da nossa vida. Então Paulo está militando contra isso. Ele está combatendo. Notem que este combate é difícil. É um combate que vai deixar você só. Esse combate, muitas pessoas vão pensar que você é maluco. Este combate vai pensar que você muitas vezes quer ser o mais santo. Mas ele estava defendendo uma causa nobre, que é o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho que se existe só um mediador entre os homens e Deus. Ele estava defendendo a morte e a ressurreição de Cristo. Ele estava defendendo a unidade do corpo de Cristo. Ele estava defendendo o evangelho. Ele estava defendendo que a igreja crescesse, que o corpo crescesse espiritualmente. Ele estava defendendo uma causa nobre. Paulo estava lutando um bom combate. Paulo lutava em prol do evangelho da cruz.
O evangelho da cruz que mudou a nossa vida. O evangelho da cruz que mudou a nossa história. O evangelho da cruz que significa algo para a nossa vida. É o evangelho da cruz, é o algo mais importante da nossa vida. O evangelho da cruz que nos traz, nos garante a salvação em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz e da graça. O outro evangelho, os outros evangelhos não servem nada. Mas este evangelho é um evangelho que muda e traz sustentação para a minha fé, para a sua fé e para a sua vida. Paulo está nos ensinando isso. Paulo está nos mostrando isso. Combate o bom combate. Notem que é difícil. Notem que é difícil você militar, você lutar contra as coisas que têm aparecido nos dias de hoje. O tempo se passou. Paulo morreu. A igreja prossegue. A igreja avança. O evangelho avança. Mas as heresias continuam. E você, o que você tem combatido? Qual é o seu combate? Você tem lutado, você tem combatido, tem lutado contra o diabo. Você tem lutado contra o seu próprio pecado. Você tem lutado contra as heresias. Você tem lutado contra a frieza espiritual. Você tem lutado contra as hostes espirituais. Você tem defendido a causa do evangelho da cruz. Você tem defendido este evangelho. Você vive por este evangelho. Você morreria por este evangelho. Você ama este evangelho. Você está disposto a servir o Cristo que Paulo nos mostra. Você ama esse Cristo. Você tem uma vida no altar deste Cristo. Você quer este Cristo na sua vida. Então combate esse bom combate. Combate esse bom combate. Porque Paulo, além dele ele militar contra essas coisas, ele lutou, ele combateu ele mesmo. Ele lutou contra o seu próprio eu. O nosso maior adversário não é o diabo, primeiro é você mesmo. O meu maior adversário sou eu. O seu maior adversário é você. Paulo, ele diz nesse bom combate, nas entrelinhas: eu lutei contra mim mesmo. Notem que o seu eu não tem feito com você. O que o seu eu tem tirado você do prumo. O seu eu tem tirado você da direção. O seu eu tem desviado a sua arrogância, a sua soberba, o seu nariz empinado, o seu eu. Paulo está dizendo: combati o bom combate. Paulo lutou com ele. Quem era Paulo? Então notem que primeiro somos nós. O nosso maior adversário é você mesmo. E depois é o diabo. E depois é o pecado. E depois vem as heresias. Então Paulo combateu o bom combate. Algo que é difícil. Algo que não é fácil. Algo que vai trazer problema para nós. Mas precisamos combater o bom combate. Combate é algo difícil. Combate é algo árduo. Combate é algo que não conseguimos por vontade própria. Precisamos prevalecer. Porque todo combate exige muito de mim, de você. Todo combate vai exigir muito de você. Todo combate vai exigir preparo, vai exigir vigilância, vai exigir esforço, vai exigir paciência, vai exigir vontade. Porque se você entrar num combate sem vontade de vencer, sem vontade de dar o máximo de você, você perde. Mas todo combate requer um esforço seu. Todo combate requer uma paciência sua. Todo combate vai requerer de você oração. Todo combate vai exigir de você meditação na palavra. Todo combate vai exigir de você vida com Deus. Todo combate vai exigir de você vida de renúncia. Todo combate vai exigir de você vida no joelho, joelho no chão, suplicar a Deus, vida com Deus. Como eu disse, ele lutava por uma causa nobre. O evangelho da cruz, o evangelho da graça. O seu foco era Cristo. O foco de Paulo era Cristo. O foco de Paulo era a cruz. Outra coisa, combati o bom combate, acabei a carreira. Quando falamos de carreira, nós estamos falando de algo que nós começamos e pensamos em terminar. Nunca ninguém, na maioria das vezes a pessoa inicia uma carreira sem com o intuito de terminar. Então esta carreira cristã não é diferente. A carreira cristã não é uma carreira de velocidade. Ela é uma carreira de perseverança.
A carreira cristã é uma carreira de paciência. A carreira cristã requer de mim e de você perseverança. Porque aqui a disputa não é quem chega primeiro. A disputa não é quem recebe a melhor coroa. Não é a disputa de quem vai chegar em primeiro lugar. Quem receberá a coroa mais bonita. Nós queremos chegar. Mas esta carreira, no decorrer desta carreira, no decorrer desta caminhada, será uma carreira que vamos enfrentar desânimo. Vamos enfrentar perseguições. Vamos enfrentar calúnia. Vamos enfrentar injúrias. Vamos enfrentar vários tipos de problemas no decorrer desta carreira. Por isso que é uma carreira de perseverança. Precisamos ser perseverantes. Porque esta carreira nós vamos nos deparar com os crentes genuínos e vamos nos deparar com os simpatizantes do Evangelho. Pessoas que frequentam as igrejas, pessoas que sentam nos cultos, pessoas que tomam a ceia do Senhor, pessoas que dirigem grupos, mas eles não são crentes genuínos, eles são simpatizantes do Evangelho. Então é uma carreira que requer consciência, é uma carreira que requer vigilância, porque podemos ser apunhalados pelas costas. Pessoas irão nos abandonar no meio do caminho, pessoas vão querer puxar o nosso tapete, pessoas vão querer nos destruir, pessoas que vão sentar aí, e quando você pegar no microfone, a pessoa ela está quase mirando você, ela não gosta de você, mas o Espírito Santo conhece o oculto e o profundo. Esta carreira é uma carreira de paciência, é uma carreira de perseverança, e não podemos olhar para isso. Notem quando você começa uma carreira, no começo é difícil. Você, muitas vezes, pessoas que estão na sua frente há anos, ela não quer ensinar você. Ele tem medo de perder o seu lugar. E na carreira cristã não é diferente. Pessoas que dão a paz do Senhor são pessoas que muitas vezes não gostam de você. Muitas vezes elas querem te ver pelas costas. Muitas vezes elas não te amam. Mas esta carreira, o que espera, a coroação, é muito maior do que isso. Então nesta carreira cristã, não é uma carreira lograda, não é uma carreira que tem flores, pelo contrário, é uma carreira que requer esforço, porque tem muito espinho. É uma carreira da solidão, é uma carreira da calúnia, é uma carreira difícil, é uma carreira que pessoas que outrora sentavam na mesa da sua casa, ele vai te abandonar. Pessoas que não estão preocupadas com a sua família, pessoas que hoje denigrem a sua imagem via internet, não estão preocupados se você tem filho, se você tem esposa. Mas uma coisa eu te digo, o que espera, a glória do Senhor, a coroação desta carreira, vale a pena passar por isso. É isso que Paulo está ensinando. Paulo diz aqui no final desta carta: fulano me deixou, fulano me fez mal, outro eu já entreguei a Satanás. Mas ele está nos impulsionando nesta noite, ele está nos trazendo ânimo de vale a pena ser afrontado, vale a pena ser caluniado, vale a pena as pessoas não gostarem de você, mesmo sentado dentro dos cultos, mesmo dando a paz do Senhor para você, vale a pena, porque a salvação vem do Senhor. Deus é que dá a salvação é dele, não é as dificuldades, não são as glórias que garantem a salvação, mas Cristo Jesus. Então se disseram para você que esta carreira é uma carreira de sapato largo, é mentira. Se disseram para você que nesta caminhada você vai encontrar flores, é mentira. Se disseram para você que você só vai encontrar glória, só aplausos, é mentira. É uma carreira difícil, é uma carreira de muita dor, de muita solidão, de muito desfecho, é uma carreira de muita solidão, é uma carreira de muita calúnia contra você. É uma carreira difícil, é uma carreira de dor, mas essa dor vale a pena por Cristo, porque há uma recompensa no final. Porque a recompensa não vem do irmão, a recompensa vem de Cristo. Então lute, milite em prol desta causa. Esta causa é nobre, essa causa é gloriosa. Então se estão apunhalando você pelas costas, se não gostam de você, se alegra nesta noite, porque a Bíblia fala que existe um justo juiz. A coroa é dada pelo justo juiz. Paulo fala no versículo 8, Paulo passou perseguição, Paulo estava na fila da morte,
Paulo estava para ser morto, mas ele estava o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Era uma carreira difícil, mas hoje ensina o evangelho da facilidade, ensina o evangelho de flores, ensina um evangelho de sapato largo, um evangelho sem dor. Pelo contrário, a carreira evangélica, a carreira cristã, do cristão genuíno é uma carreira de dor, de marcas, de solidão, de choro, de renúncia. Coisas que muitas vezes você vai pensar em desistir nesta carreira também. Vem, eu vou desistir, eu vou parar, está doendo, está difícil. Esta pessoa que fez isso comigo eu não esperava que ela fizesse isso, mas isso acontece nessa carreira. Isso é o que mais acontece nos dias de hoje. Então eu trago algo de Deus para você. Se anima, você está no caminho certo. Esta carreira é difícil, esta carreira você vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldades, você vai chorar nesta carreira, você vai se sentir só, mas você está no caminho certo, você está caminhando. Espera no Senhor. O grande problema hoje é que as pessoas, no início dessa carreira, ela vem cheio de vontade, cheio de sede, cheio de objetivos. Ela quer trabalhar, ela quer desenvolver. Só que existe uma coisa: tem muitas pessoas que estão paradas no caminho, e as pessoas elas se sentem donas das coisas de Deus. Então a pessoa ela vem, ela quer trabalhar, e ela já está ali no lugar, ela pensa que ela é dona. Então ela começa a jogar pedra nas pessoas. E hoje tem muitas pessoas parando no meio do caminho, porque ele começa cheio de velocidade, e ele aplica muita força. Mas essa carreira tem que ser ensinada que não é força, é perseverança. Tem que ensinar para essas pessoas hoje que nem todos aquele que está do seu lado é seu amigo. Nem todos aqueles que estão ao seu lado vão ocupar o mesmo céu que você. Nem todos que estão ao mesmo lado adoram o mesmo Deus que o seu, o Deus das Escrituras. Porque hoje é muito comum nesta carreira cada um criar o seu próprio Deus, criar a sua própria adoração. Então nós precisamos entender isso. É uma carreira difícil. É uma carreira que precisa de perseverança. Você precisa chegar até o fim. Nunca comece algo pensando em parar. Chegue ao fim. Paulo diz: acabei a carreira. Ele está dizendo: eu concluí, eu acabei, eu cheguei ao fim da minha carreira. Se você pudesse sentar com ele: Paulo, relata o início. Paulo, você teve jato particular? Paulo, você teve amigos todos os tempos dessa carreira? Todas as pessoas gostaram de você, Paulo? Todas as pessoas, elas te abraçavam com sinceridade? Paulo, todas as pessoas te davam a paz do Senhor com sinceridade? Todas as pessoas queriam o seu bem, Paulo? Todas as pessoas estavam intercedendo para que você avançasse em prol do evangelho da cruz, Paulo? Pelo contrário, ele passou perseguição. Pessoas que começaram com ele e deixaram ele no meio do caminho. Então isso é o evangelho, essa é a carreira cristã. Não desanime nesta caminhada, não se assuste nesta caminhada, não fique preocupado nesta caminhada. Creia que o seu Redentor vive, creia que Cristo está contigo nesta caminhada, porque é o Senhor que nos sustenta. Terceira coisa, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se não existisse a fé, tanto o combate como a carreira seria em vão, porque é a fé que fez ele militar o bom combate, a fé que sustentou na carreira. Então precisamos ter fé, porque no livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a fé que agrada a Deus, é a fé quando Paulo via os obstáculos que fazia ele prosseguir. A fé no Cristo Jesus. Então é esta fé que você está guardando, é que vai te sustentar diante das dificuldades.
É esta fé que está dentro do meu e do seu coração é que vai nos sustentar a entender que esta carreira é árdua, mas que vale a pena chegar. Nós, quando iniciamos uma carreira, nós queremos começar, mas já estamos visando o final dela. Nós já estamos almejando o final, porque é o final que nós queremos. Mas é a fé genuína, a fé que está nas Escrituras, a fé no Deus vivo que nos sustenta neste combate. É a fé genuína, é a fé verdadeira, é esta fé que nos guarda, é essa fé que nos sustenta, esta fé genuína. Porque não adianta você militar neste bom combate sem fé. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar por muito tempo. É como se fosse um lutador ir num combate sem estar preparado, sem ter treinado, sem ter feito uma alimentação correta. Ele vai entrar e vai perder rápido. Então, para militar neste combate, precisamos da fé. Precisamos desta fé genuína, desta fé essencial, porque é esta fé que vai te sustentar no combate. Porque é esta fé que te traz força, é esta fé que te traz visão, é esta fé que te traz perseverança, é esta fé que faz você prosseguir, é esta fé que te mostra o caminho, é esta fé que fala para você, existe uma coroa. É esta fé que sustentou o apóstolo Paulo, é esta fé que à beira da morte, hoje tem muito crente que tem medo da morte, tem muito crente que você fala para ele, você tem medo da morte? Cruz credo. Eu tenho medo da morte, porque não tenho a convicção da salvação. É esta fé que sustenta, é esta fé que esclarece. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, ela traz a definição de fé e ali vem, pela fé, aí vem os heróis. É a fé, é essa fé, é esta fé que vai te ajudar a militar neste bom combate. Não tem como você combater o bom combate sem fé. Só a sua sabedoria te segura por um certo tempo. Só o seu conhecimento te segura por um certo tempo. Mas esta fé faz você avançar. Esta fé faz você prosseguir. Porque esta fé é em Cristo. Essa fé é no Cristo Jesus. Esta fé é no Cristo ressurreto. É o Cristo que morreu e ressuscitou. Está à destra de Deus Pai. É a fé nele. É esta fé que vai te ajudar neste combate. É esta fé que vai dar visão espiritual para você. É esta fé que vai te fortalecer. Não tem como eu lutar este bom combate, não tem como eu militar neste combate, não tem como eu combater apenas com as minhas forças. Eu preciso estar pautado nesta fé. Eu tenho que guardar a fé, porque senão eu não chego no final, porque eu não consigo vencer, eu não consigo terminar. Do mesmo jeito na carreira. Notem que no início da nossa caminhada cristã, a nossa sede por Deus, a nossa vontade de fazer as coisas na obra é diferente quando nós vamos avançando a nossa caminhada, quando vamos avançando a nossa carreira. Nós vamos relaxando, nós vamos enfraquecendo, porque nós saímos do mundo virtual, pensamos que quando entramos na igreja é um monte de anjinho batendo asa, e nós começamos a ver a realidade, e esta realidade muitas vezes acaba assustando. Mas esta fé no Cristo Jesus, esta fé que abriu a nossa visão, que nos traz sustentabilidade, que nos traz força, nos dá sabedoria, nos traz visão, vale a pena até o fim. É esta fé que nos faz prosseguir, é essa fé que nos faz caminhar, é esta fé que nos revela o verdadeiro Cristo, é essa fé que nos mostra quem Ele é esta fé que nos faz avante, nos faz ir avante. É isso, porque é uma carreira árdua. Como eu não vou desanimar? Como eu não irei me cansar numa carreira? Mesmo que você goste do que você faz na sua carreira, quando vai chegando perto de você entrar no período de férias, você já está cansado. Mesmo você amando o que você faz.
mesmo que você gostando do que você faz, você cansa. E na fé não é diferente. Muitas vezes as perseguições nos cansam. Muitas vezes as perseguições traz desânimos. Muitas vezes a luta que parece que não tem fim, desanima. Pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos em jogar a toalha, mas é a fé no Cristo ressurreto que nos sustenta. É a fé nele que traz vigor. É a fé nele que nos renova. É a fé nele que nos alimenta. É a fé dele que nos leva em lugares que, humanamente falando, é impossível de chegar. Sem fé é impossível agradar. Eu agrado ele pela fé. Então, para que eu continue nesta carreira, para que eu prossiga nesta carreira, eu preciso de fé. Porque sem fé eu não chego. Apóstolo Paulo, tudo se resumiu na sua fé. A sua fé. Abriu mão de quem ele era. E lutou em prol do reino, em prol de uma causa justa, nobre, uma causa de valor, por causa da fé. O apóstolo Paulo não está entre nem os 10 ou 100 homens mais ricos da história do mundo, pelo contrário. Ele diz lá que ele aprendeu a ter abundância e aprendeu a ter escassez. Mas ele diz lá um dos versículos mais famosos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz também lá: viver para mim em Cristo, morrer para mim é lucro. Ele diz lá no livro de Filipenses: viver, se eu viver, é só em Cristo. Eu quero viver em Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero ter Cristo, a minha vida está em Cristo. Fora disso, se morrer, é lucro. Olha que coisa maravilhosa. É uma das frases, é um dos versículos mais esclarecedores da Bíblia. É um dos versículos extraordinários. Ele aprendeu a viver em Cristo. Ele aprendeu a passar necessidade. Ele aprendeu a ter abundância. Ele diz lá: em todas as coisas estou instruído, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele nos ensina isso por causa da sua fé. E como está a sua fé nesta noite? Como está a sua fé nesta noite? Você vive desta fé de triunfos? Essa fé de conquistas materiais? Ou é uma fé pautada no Cristo verdadeiro, no Cristo das Escrituras, que sabe que o Deus, o justo juiz, tem uma coroa para todos aqueles que amam a sua vida? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está o seu combate? Como está a sua carreira? Como está a sua carreira cristã? Qual o Deus que você tem servido? Qual o Deus que você tem adorado? Como está a sua adoração? Como está? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você tem medo se o Senhor te chamar esta noite? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Nós temos certeza. Se o Senhor nos chamar, a Bíblia fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. Como está? Nós estamos preocupados apenas com este mundo? Se o Senhor voltar nesta noite, subiremos. Se o Senhor vir buscar a sua igreja, muitos dizem, uns creem que serão arrebatados e outros creem que a igreja passa pela tribulação. Independente do que você crê, você está preparado se a igreja passar pela tribulação, de suportar a tribulação? Você está preparado para subir para a igreja? Porque o importante não é se é antes ou depois, o importante é se você está preparado. Estamos preparados? Será que o Senhor pode nos chamar nesta noite? Será que se sairmos daqui acontecer alguma coisa com a gente, estamos prontos? Porque é o assunto mais importante da nossa vida. Será que hoje o Senhor chamar você tem convicção da sua salvação? Será que se as trombetas soarem, você sobe? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu combate? Como está a sua carreira? Como está a sua fé? Como você está com Deus? Como eu estou com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como estamos vivendo o Evangelho hoje? Esse Evangelho barato, esse Evangelho de nota de R$2, esse Evangelho de conquistas materiais apenas nessa terra, como está a nossa vida com Deus?
Como está a nossa vida no altar? Como estamos nós com Deus nesta noite? Será que nós podemos dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Será que nós podemos dizer, desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida? Será que todos nós que estamos aqui estamos enquadrados nesse todos que amarem a sua vida? Será que nós estamos enquadrados nesse todo? Ou será que só uma parte da igreja? Será que só a ala do lado direito ou será que só a ala do lado esquerdo está incluída a todos? Será que nós somos participantes? Será que nós temos uma dessa coroa? Quem somos nós? Como estamos nós com Deus? Quem somos nós nesta noite perante o Senhor? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.